O que eu quero que você entenda? Você não pode ter um relacionamento com Deus sem que primeiro você se aproxime de Jesus. Gente, existem pelo menos aqui umas 6 ou 7 lições que podem fazer você entender com mais profundidade um texto que talvez você nunca tenha entendido como deveria. Veja que Jesus, ele entrou na casa de Maria, em Betânia, e nessa casa ele estava junto à mesa, e diz a Bíblia que o Simão, o leproso, não que ele fosse leproso, mas ele havia sido um leproso. Aqui ele estava curado, até porque os leprosos na época não poderiam estar no convívio social. Então o que a Bíblia mostra é que esse homem havia sido curado em algum momento, ele havia sido transformado em algum momento. Talvez, quem sabe, o que aconteceu foi exatamente o jantar aqui onde Jesus estava sentado à mesa em Betânia, talvez foi justamente em comemoração, em gratidão pela cura que Jesus havia feito em Lázaro. A gente não sabe, mas é muito provável que isso pudesse estar se referindo a essa confraternização. Isso é fabuloso. A Bíblia diz que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão leproso, aproximou-se dela certa mulher. Por favor, diga comigo assim, ó, aproximou-se. Fala com mais ênfase, aproximou-se. O que eu quero que você entenda? Você não pode ter um relacionamento com Deus sem que primeiro você se aproxime de Jesus. E um detalhe que é preciso que fique claro: você jamais pode se aproximar de Jesus com a intenção de você pedir algo dele, não que seja errado, mas um relacionamento sério com Deus está muito mais no oferecer do que no pedir. Você já deve ter conhecido pessoas assim, e até evitado pessoas assim, pessoas que se aproximam de você só com interesse naquilo que você pode oferecer. Conhece pessoas assim? Pessoas que só se aproximam de você com a intenção de lhe tirar alguma coisa. É aquela história, já contei várias vezes aqui na igreja, aquela história do sujeito que era um verdadeiro pidão. Ele pedia tudo, absolutamente tudo. Um dia ele chegou para um homem e disse assim: vem cá, você me empresta R$100? Não tem. Então me dá R$5, também não tem. Então, por favor, o que é isso no teu cigarro? É um cigarro que está no bolso? Ele viu um volume, e aí ele perguntou para o cara: é um cigarro? Me dá um cigarro. Não é um cigarro não, é um colírio. Então põe 2 gotinhas aqui. Ou seja, é o sujeito que ele não perde a oportunidade de pedir, ele só quer. O interesse dele de se aproximar de determinadas pessoas é que as pessoas com as quais ele se relaciona são pessoas que, segundo a sua visão, ele pode arrancar alguma coisa dela. Essa mulher, ela aproximou-se de Jesus, e o que foi que ela pediu dele? Absolutamente nada. Pelo contrário, preste atenção, por favor. Pelo contrário, ela ofereceu um perfume, diga-se de passagem, caríssimo. Um perfume que equivalia nada mais, nada menos do que 300 denários. Sabe lá o que é isso? Uma pessoa chega a Jesus e, ao invés de pedir alguma coisa para ele, oferece. E o que ela oferece a Jesus não é uma coisa barata, não é uma coisa que não lhe custou nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que o perfume representava o custo de 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho, os 300 denários, representava os 300 dias de um trabalhador braçal. Ela trabalhou quase que um ano
para ela poder juntar esse dinheiro e comprar o vaso de alabastro onde tinha um perfume caríssimo. O que você precisa entender sobre isso é que essa mulher não se aproximou de Jesus, primeiro, para pedir, mas para oferecer. Segundo, ela não se aproximou de Jesus para dar o que lhe restava, mas sim para oferecer tudo que ela possuía. Se você trouxer essas verdades para o dia de hoje, ou para a nossa vida, quantas são as pessoas que ao invés de oferecer o melhor delas para Deus, elas oferecem só o pior, ou só o que resta? É o resto do tempo, é o resto do dinheiro, é o resto da sua saúde, é o resto da sua vida. Você já ouviu pessoas dizendo assim, às vezes em tom de brincadeira: não, deixa eu ficar mais velho que daí eu vou para a igreja, que daí eu me batizo nas águas. Quem já ouviu expressões como essa? O que isso indica? Que essa pessoa diz assim: o melhor da minha vida eu vou oferecer para o mundo, para as pessoas, para a prostituição, para a pornografia, para o erro, para a avareza, para as festas, para as baladas. Mas, por incrível que pareça, o resto que me sobrar, os caquinhos, e depois eu ofereço para Deus. Como é que uma pessoa como essa vai ter um relacionamento sério com Deus? Como é que ela pode ter um relacionamento onde ela pode andar com Deus, crescer com Deus e usufruir de Deus o melhor, se ela se aproxima de Deus só com as segundas intenções? Perceba que ela se aproximou de Jesus, ofereceu aquilo que era mais precioso que ela tinha, que correspondia, volto a dizer, um valor que remontava o ano inteiro de sua vida de trabalho. E se você não sabe, é preciso que você saiba o que era um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro, muitos de vocês já viram esse vaso. É um vaso com uma pedra, dá uma olhadinha lá para trás naquele vaso de vidro lá. Ó. Traz aqui, Andréia, por favor. Traz o vaso aqui para mim, por favor. Do jeito que está, pode trazer, não tem problema, do jeito que está. Olha lá, esse vaso aí, ó. O vaso de alabastro é basicamente esse vaso aqui, com um gargalo um pouquinho maior, mas a pedra dele, não é vidro, a pedra dele é como se fosse um mármore translúcido, bem branco, quase que transparente. Obrigado. Esse vaso muito comum na época de Jesus, ele era cheio de óleos e de perfumes de acordo com a condição social de sua família. Então suponhamos que uma família tivesse muita condição, elas compravam o vaso, e esse vaso elas iam enchendo com perfumes, com óleos preciosos, para quando chegasse a época do casamento de uma das moças, de uma das filhas, aquele casamento pudesse ser oferecido, a mulher poderia chegar com o vaso diante do seu noivo e derramar-lhe sobre os seus pés, com um significado muito profundo. A noiva iria simplesmente honrar o seu noivo. Aquilo era parte do dote daquela mulher. A mulher, a família, comprava o vaso e ao longo dos anos, enquanto ela não casava, ela ia juntando óleos e um perfume caríssimo, para no dia do casamento ela pegar o óleo ou o perfume e derramar aos pés do noivo. Quando ela fizesse isso, ela estaria honrando o seu futuro marido publicamente. Veja o que essa mulher fez. Ela assumiu um compromisso diante de tudo e diante de todos, com o noivo de todos os noivos. Você está compreendendo isso? Ela abriu mão dos seus sonhos particulares para que ela pudesse honrar aquele que estava acima de qualquer
louvor, de qualquer adoração. Era Ele, o Senhor dos senhores, era Ele que merecia toda a honra, era Ele que merecia toda a glória. E ela abriu mão disso, ela abriu mão de tudo aquilo que ela poderia ter para o seu casamento e ofereceu para Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Me perguntaram uma vez assim, por que Jesus Cristo nunca casou? Por que Jesus veio a este mundo, morreu, já que o casamento é uma instituição tão sagrada, séria, por que Jesus nunca casou? Porque Jesus era comprometido. Jesus sempre foi comprometido. Jesus era noivo. Simplesmente assim, noivo de quem? Da sua igreja, de todos aqueles que de alguma forma se renderam a Ele, quer no passado, quer hoje ou quer no futuro. Aqueles que se rendem a Deus tornam-se nada mais, nada menos do que sua noiva. Por isso que Jesus nunca casou, porque ele tinha um compromisso, ele é fiel. Ele não pode estar com uma mulher se ele tem uma noiva com a qual ele está preparando, esperando que no dia do seu casamento essa noiva possa honrá-lo e com tudo aquilo que ela tem de melhor. O vaso de alabastro não é um vaso que você ou eu vamos comprar para encher de perfumes. O vaso de alabastro é o seu coração. É esse coração que você tem que derramar diante de Deus. E aí você não pode fazer uma coisa que muita gente faz. Entrega a vida para Jesus hoje, mas amanhã ou depois parece que diz: Jesus, me dá ela de volta, porque não está legal. São pessoas que assumem um compromisso com Deus meia boca. Sabe o que você vê no versículo logo abaixo? Nós estamos no versículo 3. Olha para a parte final do versículo 3. Diz assim: ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela quebrou, indicando que não havia mais volta. Como é que você quebra um frasco de perfume ou de um líquido qualquer e depois você consegue reunir esse líquido? Quebrou, já era, perdeu-se. O que esse versículo nos revela, o que ele está indicando, é que quando você opta por andar com Jesus, quando você opta por fazer uma aliança com Deus, não deve ter mais volta. Amém, pessoal? Não pode ter mais volta. Quando você dá a sua vida, quando você oferece a sua vida a Deus, de verdade, você nunca jamais deveria pensar em tomá-la de volta. Isso é quebrar o vaso. Compreende isso? Quebrou o vaso, acabou, o líquido foi embora, o perfume foi embora. E você não pode oferecer qualquer coisa, não é o resto do teu tempo, não é o resto da tua vida, não é o resto do teu dinheiro, não é o resto da tua sabedoria, não é o resto da tua saúde, pelo contrário. Você tem que oferecer a Deus exatamente tudo aquilo que você tem de melhor, sem pensar em retroceder. Até porque os que retrocedem para a perdição, diz a palavra de Deus. E olha que há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. Não entra nessa ladainha não. No versículo 4 diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele não poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres? Veja só, pessoal. Todas as vezes que você se decide por Jesus ou por alguma coisa relacionada ao reino de Deus, sempre vão aparecer os outros indignados pela decisão que você tomou. É impressionante como as pessoas se sentem incomodadas quando você escolhe abraçar a fé. Quando você, por exemplo, escolhe dizer num grupo de amigos, quando uma mulher passa e todo mundo começa a olhar para a mulher, e você, por ser homem de Deus, ser cabra macho mesmo, porque para ser cristão tem que ser homem de verdade. Tem muito homem que não assume a sua fé. Aí diante dos seus amigos, todo mundo diz: olha lá que mulherão. Aí ele, para não ficar sem graça, olha também, é verdade. Ele entra na piada, porque ele não é homem o suficiente para dizer assim: eu tenho esposa em casa, eu tenho um compromisso com Deus, o meu vaso de alabastro foi quebrado, eu não tenho mais volta. Por isso que para ser cristão de verdade, para você abraçar a fé, não é uma pessoa que quer se aventurar, ou ela é ou ela não é, ou ela vive a fé ou então ela não vive.
viver a fé. Não existe meio termo. Se você observar, as coisas foram criadas por Deus com seus opostos. Deus criou o bem e aí existe o mal. Deus criou a lua para a noite, mas o sol para o dia. Deus criou o homem, o macho, e Deus criou a mulher, a fêmea. Não existe um terceiro sexo. Mas aí quando você vem com um discurso assim, as pessoas dizem assim: não, mas os tempos mudaram. Existe céu ou inferno, não há purgatório. Toda terceira via não procede de Deus. Ou é uma coisa ou é outra, ou é quente ou é frio. Se for morno, vomitar-te-ei de minha boca. Você só vomita alguma coisa quando aquilo te faz mal. Quando aquilo, sabe, não cai bem. Então você vomita, você põe para fora. É algo nojento, mas você expele aquilo do seu corpo. Deus está dizendo: se você não for uma coisa nem outra, eu vou te expelir. E ser morno, pastor, mas ser frio não é uma coisa ruim? Não. Qualquer dia a gente explica sobre essa diferença de frio e morno. O que você não pode, de frio e quente. O que você não pode ser é ser frio. Perdão, ser morno. O que você não pode é ser morno. Não tem nada a ver. Ah, pastor, frio e quente, existe diferença? A gente vai falar sobre isso numa quarta-feira. Mas o problema está em você ser morno. A terceira via sempre é algo diabólico. Quando você assume uma vida com Deus, pessoal, você tem que se posicionar. Ah, mas as pessoas não vão gostar da minha posição. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Não importa se o fulano vai fazer pouco caso de você, não importa se o ciclano vai começar a cortar amizade com você, não importa se você vai ser demitido do trabalho porque você assumiu uma postura cristã, não importa. Se eu assumo a Deus, é assumir a Deus de verdade. Você que é esposa, ou você que é marido, vocês que são casados, você aceitaria a ideia de o seu marido ou a sua esposa ficar flertando com qualquer um ou com qualquer uma que passasse na rua ou então pela internet? Você chamaria isso de casamento? Por que então, quando eu assumo Jesus na minha vida, eu tenho que flertar com aquilo que não procede de Deus? Eu tenho que flertar, por exemplo, com o mundo. A minha fé, ela tem que ter raízes. Por isso, pouco me importa o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Você não tem que ficar preocupado não, pessoal. Você assumiu a sua salvação, diga-se de passagem, ela é única. Você não pode querer trocar a sua salvação por qualquer outra coisa. As pessoas, elas vão tentar, usadas pelo diabo, tentar intimidar você para que você não viva uma fé real, uma fé séria, um compromisso sério. As pessoas vão te atacar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te ridicularizar. Mas pouco importa, porque essa mulher, quando fez o que fez, os outros, até os da igreja, tá? Porque quem foi que falou aqui? Por que não se vendeu isso se deu aos pobres? Não foram os discípulos? Os discípulos. O que mais se sobressaiu foi Judas. Jesus disse assim: olha, vocês estão preocupados? Os pobres, vocês sempre têm convosco. Os pobres sempre vão existir. Os pobres sempre vão existir. E você está preocupado porque ela pegou essa oferta e ofereceu a mim? Deixa. Hoje é o meu momento, mas os pobres vocês têm sempre aí. É como você quando decide dar oferta na igreja ou dar o dízimo na igreja, as pessoas falam assim: mas tem tanta gente passando necessidade, por que não ajuda o pobre? Mas ela própria não ajuda, mas ela critica quando você faz. Já ouviu alguém sendo criticado porque dá o dízimo na igreja? Já ouviu isso? Já ouviu alguém sendo criticado porque dá uma oferta na igreja? Agora você já viu as pessoas dizendo assim: pô, mas você é muito trouxa mesmo, né? Você fuma, rapaz, você é muito trouxa. Você sai com uma outra mulher, você é muito trouxa, você é burro, você está sendo enganado. Ninguém fala isso. O sujeito trai esposa, o sujeito mente, fala palavrão, vive uma vida devassa. E para ele está tudo certo. O mundo aceita isso. Mas quando você aceita o compromisso de você honrar a Deus, os outros, indignados,
se levanta. Maria de Betânia não se preocupou com os outros e diante de todos pegou o seu dote, pegou aquilo que era valioso e derramou sobre os pés de Jesus. Um detalhe aqui da tradição judaica que é preciso que você entenda. Você lembra que lá em João, nesse mesmo texto, está escrito que o perfume encheu toda a casa? Já leram isso? Lembra disso? O perfume encheu toda a casa. Sabe o que é fantástico? É que, segundo a tradição dos judeus, quando o visitante chegava na sua casa, havia o hábito de lavar os pés, por causa da poeira do deserto. E sobre a cabeça da visita, dependendo de quem fosse a visita, se colocava algumas gotinhas de perfume, como se fosse um aromatizante, para poder dizer: você é muito bem recebido, você é muito querido. Mas o que essa mulher fez foi quebrar um vaso de perfume sobre Jesus, e os seus pés foram ungidos com um óleo tão caro que os anfitriões costumavam colocar algumas poucas gotinhas sobre a cabeça de quem visitava a sua casa, mas ela não. Ela entregou tudo. Ela ofereceu absolutamente tudo para Jesus. Continuando no versículo 4, no versículo 6 diz assim: deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão convosco e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Agora preste atenção de novo no início, repete comigo isso aqui, ó. Ela praticou uma boa ação. Na Bíblia de muitos talvez esteja escrito assim: ela praticou boa obra. Boa obra? Boa obra. É preciso que você entenda isso para você ir mais fundo. Veja só, essa expressão boa obra, ou essa expressão boa ação, fazia parte de uma tradição dos judeus, e existe essa tradição até hoje. Qual é a tradição? Principalmente na época de Jesus, o que essa mulher fez? A tradição é que os judeus o bom judeu, ele sempre costumava guardar, por exemplo, os 613 mandamentos da Torá. Eram 600 mandamentos, e o bom judeu, ele procurava guardar os 613 mandamentos. Depois tinha, na tradição deles, algo que nós vamos entender como as ofertas, ou como ajuda ao próximo. Se chamava tzedakah, é uma palavra hebraica para justiça, ou seja, para justiça social. E existia, em terceiro lugar, as boas obras, ou as boas ações. E aqui que eu quero que você entenda. As boas ações, dentre muitas, havia uma em que o judeu misericordioso, ele preparava o enterro de uma pessoa que não estava com condições para fazer o enterro. É aquele indivíduo que não tinha família ou não tinha condições financeiras para poder preparar o corpo, para poder ungir o corpo, para embalsamar o corpo. Então, o judeu de coração puro, ele ia lá e fazia a boa obra ou a boa ação. Ele então dava condição para aquele que não tinha ser enterrado de forma digna. Por isso que você vê Jesus dizendo assim, versículo 8: mas a mim nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não havia morrido. Jesus estava dizendo assim: ó, o que ela fez, eu sei que vocês sabem que só se faz isso na morte, mas ela fez isso antecipadamente para mim. Talvez mesmo sem saber. Ela não imaginava que Jesus ia ser crucificado. Era a festa da Páscoa, eles estavam se preparando para essa festa. Faltavam acho que 2 dias para a festa da Páscoa. Ela não tinha ideia de que Jesus seria morto e crucificado, mas de uma forma profética, de uma forma reveladora de Deus, ela pega o perfume, faz a unção como se estivesse preparando Jesus para o seu sepultamento. Por isso que Jesus disse:
Ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Agora fica claro para você esse versículo. Você entende que ela agiu exatamente dirigida pelo Espírito Santo. E uma coisa que é preciso que você, para a gente finalizar e fazer a nossa oração, olha o que diz no versículo 8. Ela fez o que pôde. Como é que está na sua Bíblia? Isso, ela fez o que podia. Na minha está escrito, ela fez o que pôde. O que isso indica, pessoal? Tudo que chegar para você fazer para Deus, faça com todas as suas forças, com toda a sua disposição. Ela fez o que pôde, o que estava na condição dela, ela fez. O que foi? O que ela fez para Deus? Ela fez o melhor que estava em suas, repito, condições. Ela fez o melhor que podia. A pergunta que não quer calar: o que você tem feito de melhor para Deus? A pergunta que não quer calar é essa, assim: pastor, eu oro, mas você está orando com tudo aquilo que você pode? Você está jejuando, quando você jejua, com tudo que você pode? Quando você oferta, é com tudo que você pode? Quando você fala de Jesus para alguém, é com tudo que você pode? Quando você faz alguma coisa para o reino de Deus, é com tudo que você pode? Ou você faz como muitas pessoas têm feito, de meia boca? Eu vou para a igreja porque tem que ir, eu vou orar porque tem que orar, eu vou jejuar, eu vou dar oferta, eu vou evangelizar, porque eu tenho que fazer. Porque Jesus, ele diz, ela fez o que pôde. Tudo aquilo que estava ao seu alcance, ela fez. Tudo que está ao seu alcance para receber o Espírito Santo, tudo que está ao seu alcance para você se encher de Deus, você tem feito? É uma pergunta, não é acusatória, não, é uma pergunta de reflexão. Porque às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós só nos aproximamos dele para pedir, nunca para oferecer. Nós estamos com o nosso vaso de alabastro, mas a gente não quer quebrá-lo. A gente não quer derramar o perfume sobre os pés de Jesus, ou sobre a cabeça de Jesus. É aquela situação em que as pessoas não entenderam ainda que a experiência que ela vai ter com Deus é a experiência de acordo com aquilo que ela oferece para Deus. E aí você entende quando Jesus diz assim, por último: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Fique de pé no seu lugar, porque essa última lição eu queria que você de pé ouvisse. Eu lhes asseguro que aonde quer que for este evangelho anunciado, em todo o mundo, também será anunciado em memória. Passaram-se 2000 anos e eu estou falando do que essa mulher fez. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? Legado. Você tem que ter um legado. Teve um rei que morreu, que a Bíblia diz assim, acho que foi Jeroboão, foi um desses aí. O sujeito morreu e diz assim no texto: foi-se sem deixar saudades. Triste isso, né? E fulano morreu, graças a Deus. Fulano foi tarde. Jesus disse o que disse com a ideia de que nós deixemos um legado. Poxa vida, fulano morreu. Como aquela senhora era prestadora de serviços para o reino de Deus. O testemunho dela, que mãe excepcional que ela foi, que marido, que pai, isso é legado. Um legado
que precisa ser anunciado aos quatro cantos. Que filho que eu tive. Sabe quando a empresa perde um funcionário? E eu já vi isso. O rapaz disse assim para o patrão: eu vou embora. Na verdade ele estava abrindo mão do trabalho para ser pastor. E ele chegou para uma empresa, uma confecção que ele trabalhava, pastor, vou embora. O patrão disse: para onde? Não, eu vou me desligar e vou pregar o evangelho. E aí o patrão virou para ele e disse assim: ó, eu dobro o teu salário, fica comigo. Não, mas não é questão de salário. Vamos fazer o seguinte, te dou uma participação na nossa confecção. Não, você não está entendendo, não é o dia. Ele era tão amado na empresa, na confecção, que ele era vendedor, tão amado, que ele deixou um legado que se ele saísse, faria muita falta. Se você deixar de existir para sua família, você vai fazer falta? Se você deixar de vir à igreja, você vai fazer falta para a igreja? Tem pessoas na igreja que, se elas não vêm à igreja, elas fazem uma falta tremenda, porque elas estão na igreja ofertando, elas estão na igreja evangelizando, elas estão na igreja na limpeza, elas estão na igreja para tudo. Falou de serviço ao reino de Deus, a pessoa está ali. Então, se uma pessoa dessa falta, a gente sente falta. Mas tem pessoas que, se faltar, ninguém vai sentir falta dela, porque é uma pessoa ausente de tudo. Lá na empresa, agora aconteceu, não sei se vocês viram, uma senhora que morreu na mesa de escritório nos Estados Unidos. Alguém viu isso? Ela morreu, ficou 4 dias morta, ninguém deu conta dela. Só sentiram o cheiro depois de podre. Alguém morreu. Aí foram ver, a mulher estava morta 4 dias. E era uma baia de um monte de tipo um telecenter, como é que fala? Call center, onde as baias são curtinhas. A mulher morreu e ficou ali 4 dias. E ninguém deu falta dela. Então, aquele versículo que muita gente entende errado, e que nós já estudamos aqui, a morte, me ajuda aí, a morte do justo, me fugiu agora o versículo. Mais ou menos isso, que Deus não se compraz na morte do justo, porque a morte do justo é muito preciosa. É a morte, me ajuda aí, preciosa aos olhos de Deus é a morte do justo. Aí tem gente que fala assim: não, fulano morreu, precioso é para Deus. Não, essa palavra preciosa, as pessoas entendem errado. Preciosa é porque custou caro para Deus perder aquele sujeito. Deus não queria ter perdido ele, porque se você continuar lendo esse salmo, você vai ver que Deus estava livrando todos quantos nele criam da morte. Então Deus sente, é muito pesado, é muito precioso, é muito caro para Deus perder um justo nessa terra. É muito caro, é muito pesado para Deus perder um justo. Deus não quer perder, porque Deus sente falta. Um justo nessa terra, a oração de um justo pode fazer grandes coisas. Está escrito lá em 1 João, que a oração de um justo pode grandes coisas, tem grandes efeitos. Então Deus não quer perder uma pessoa que faz diferença nessa terra. Mas tem gente que morre e Deus nem sabe que morre. Aí quando morreu, nem eu sabia. Brincadeiras à parte, que Deus sabe de todas as coisas, mas é como se não fizesse diferença. Como minha mãe diz, não fede e nem cheira. Eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para andar com Deus, para experimentar Deus. Eu tenho que pegar o meu vaso de alabastro. Eu tenho que ser a noiva. Pego o meu vaso de alabastro e vou agora aos pés do meu noivo derramar o perfume sobre ele e dizer assim: Senhor, conta comigo. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você eleve o teu pensamento a Deus, tal como uma noiva apaixonada pelo seu noivo se aproxima do teu Senhor em oração.
apaixonada. Você vai cantar assim: com vestes de festa. Com veste de festa